O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, amados irmãos e irmãs, santos e santas de Deus. Bom, como a gente não canta nessa missa, a gente vai cantar mais uma música, tá bom? Ó, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Você lembra que domingo passado era o Evangelho das Bem-aventuranças, não foi? E aí você lembra que estava na missa, que o padre falou assim, ó, por mais que as bem-aventuranças sejam lindas, a gente fica encantado com a mensagem, se eu não pedir o Espírito Santo de Deus para me revelar a verdade, eu acabo acolhendo só da forma como eu quero e não da forma como Deus quer que eu ouça. Por isso que é importante a gente nunca deixar de pedir o Espírito Santo para que Ele nos dê, acima de tudo, uma palavra chamada discernimento, para que a gente, compreendendo a palavra, possa compreendê-la, e mesmo que a palavra nos incomode, a gente mude a nossa vida, tá bom, gente? Então vamos cantar assim, ó, vem Espírito, vai. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, força. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Só vocês agora, eu quero amar, força. Eu quero. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Muito bem, amados irmãos e irmãs, santos e santas de Deus. Bom, hoje nós estamos vivendo o Evangelho que tem que ser lido à luz do Evangelho do domingo da semana passada. Quando nós estávamos na missa domingo, Jesus falou dos bem-aventurados, né? E aí eu falei que a palavra bem-aventurança significa santo, feliz ou separado, né? Essa é a definição. Mas também há uma definição que diz assim que os bem-aventurados são aqueles que tomaram uma decisão radical em viver o próprio Evangelho. Quando a gente fala de bem-aventurados, por exemplo, a gente tem que pensar, o que é ser um bem-aventurado no mundo? Quando a gente pega, por exemplo, eu citava hoje até na missa da manhã, São Francisco de Assis, ele era um homem radical no testemunho que ele quis viver de Deus. Muita gente não compreendeu a mensagem que João Batista, que São Francisco queria viver. Muita gente falava assim, como que pode esse rapaz, esse jovem, que tem uma família tão rica, largar tudo que ele tem para viver o Evangelho? Então, parece que o Evangelho para muitos é loucura. Mas não é loucura, porque o homem que se decide a viver a palavra de Deus, ele não está preocupado em agradar as pessoas, mas ele está querendo viver
o evangelho na sua radicalidade mesmo, de viver. E então, os grandes santos da igreja, eles não foram pessoas que ficaram preocupadas com elogios humanos. Se você pegar qualquer um dos santos, eles foram para muitos sinais de escândalo. Escândalo diante de um mundo que pode tudo, diante de um mundo que é permissivo, diante de um mundo que nos diz que nós podemos viver a palavra e viver uma palavra de modo dúbio, né? De modo dúbio, assim, de vivermos, eu vou adaptar essa palavra. Então, São Francisco foi uma pessoa radical. Quando a gente pega, voltando nas bem-aventuranças do domingo passado, a última bem-aventurança diz assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Quando vocês pegam, por exemplo, a história dos apóstolos, 99% dos apóstolos ou foi martirizado de alguma forma, ou morreu crucificado, ou morreu flagelado, ou morreu queimado, ou morreu sendo degolado. Deram a vida por causa do evangelho, porque não tinham meio termo. Ou eles viviam o evangelho com a radicalidade, ou não. Quando a gente pega, por exemplo, Lázaro, a história de Lázaro, né, que é um homem tão importante da palavra de Deus, ele foi um homem que viveu. Então, um dia, a mulher, né, o demônio chegou para Lázaro e disse assim, falou para Deus assim, eu quero atacar esse homem aí, porque eu duvido se ele passar por alguma dificuldade na vida, se ele vai continuar te seguindo. E aí Deus falou assim, faça tudo como eu servo Lázaro, mas não toque na vida dele. E aí o demônio foi investindo contra Lázaro para que ele renegasse a Deus. E Lázaro continuou firme na sua convicção religiosa. Um dia, quando Lázaro tinha perdido tudo, né, que ele estava ali chorando sobre as cinzas, né, vivendo a penitência, o sofrimento do humano dele, a mulher dele chegou para Lázaro e falou assim, Lázaro, renega teu Deus. Aonde está o teu Deus? Né? Às vezes vocês não ouviram isso? De vez em quando, das dificuldades da vida, diante das lutas da vida, chegaram para nós e disseram, e falaram, né, renega teu Deus. Ele falou assim, nu eu vim a esse mundo, nu eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, diante desse momento tão importante da palavra de Deus, eu queria muito que vocês pensassem, bem-aventurados sois vós quando vos caluniarem, vos injuriarem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Então, diante dessa mensagem, né, a gente tem que pensar que Jesus, falando da bem-aventurança no domingo passado, ele estava nos falando, toma uma atitude, escolhe o que você quer viver, porque quem agrada a todo mundo não agrada ninguém. Às vezes tem temas polêmicos que a gente vem aqui falar na igreja, e aí todo mundo fala assim, o padre não devia ser radical nessa palavra. Mas se eu não falar, quem vai falar? Eu não estou na frente de uma comunidade, então eu falo aquilo que não é interpretação que eu estou fazendo, mas é uma interpretação radical. E até falo mais, não tenho medo que está sendo transmitido. Às vezes, hoje de manhã mesmo eu falava com o pessoal, que às vezes a nossa própria igreja, ela fala muito de modo tímido diante da verdade do Evangelho. A verdade da nossa igreja deveria ser muito mais radical, começando de padres, bispos, que deveriam falar com mais ousadia sobre esse testemunho da palavra de Deus. Então, é assim, eu não estou preocupado com o elogio humano, eu vou falar aquilo que eu acredito. Então, diante disso, no mundo que eu estou vivendo, eu estou lá no meu trabalho e alguém pode chegar para mim assim, vamos tirar proveito dessa situação e vamos aproveitar e fazer uma falcatruazinha, e a gente fala assim, não, eu não quero viver isso. Eu não quero viver isso na minha vida porque eu sou um servo de Deus. E às vezes tem gente que por causa de uma atitude, às vezes fica sempre escolhendo um caminho que vai te separando de Deus. Então esse não é o bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que, por exemplo, tira proveitos, não tira proveito só de Deus, mas não proveito do mundo, vamos dizer assim. Então, tomemos o cuidado de onde está a nossa radicalidade. E aí nós entramos no Evangelho de hoje, né? Mas antes de falarmos do Evangelho de hoje, é muito lindo para nós entendermos o Evangelho, a leitura que Paulo falou, né? A carta de São Paulo aos Coríntios, que ele disse assim, aliás, eu estive junto de vós com a fraqueza, perdão, está aqui, a segunda leitura, diz assim para nós, também na minha palavra e na minha pregação, não tinha nada de discursos persuasivos da sabedoria humana,
mas era uma demonstração do poder do Espírito para que a vossa fé se baseasse não no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. O que é essa frase de Paulo, né? Na carta de São Paulo aos Coríntios ele estava falando. Paulo, quando ele escreveu as várias cartas na palavra de Deus, e eu falo para vocês que era um homem tão forte, né? Ele dizia o seguinte: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Olha que frase linda que ele falou, né? Então Paulo, ele foi dominado, ele foi tomado de uma ação tão forte de Deus, que ele dizia assim: olha, quem prega, eu uso a minha voz, mas quem fala é Deus. Mas eu não falo aquilo que eu tenho pelas minhas paixões humanas, mas eu falo aquilo que Deus quer que eu fale. Percebam que Paulo não está preocupado em, de uma certa forma, agradar os seus ouvintes. Ele fala com coragem, com audácia, com destemor da palavra de Deus. E aí nós entramos, então, na primeira leitura, na leitura do Evangelho, baseado nesse testemunho, nessa vivência do Evangelho, nesse radicalismo que o Senhor pede de nós. Nós entramos hoje: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Olha que título lindo que a gente dá, né? Eu me lembro que ontem eu estava aqui na igreja, né? Aí eu vou só contar uma coisa para vocês, né? Jesus, quando ele disse assim dele mesmo, ele falou assim: eu sou a luz do mundo. Não falou assim? Então vamos repetir o que Jesus falou? Ele disse: eu sou a luz do mundo. Depois de pregar a palavra de Deus, o que ele falou para os discípulos dele? Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Olha para essa vela que está aqui no altar, né? Essa vela que está aqui queimando, ela necessita de um combustível, não é verdade? A parafina que está aqui vai dando a ela a capacidade dela não se apagar. Não é verdade isso? Ontem eu tive um batizado aqui na paróquia. E aí o padrinho estava acendendo a vela, eu falo isso em todo batizado. O padrinho estava com a vela acesa na mão, e eu disse para o padrinho uma coisa: olha, eu queria dizer para você o seguinte: você está acendendo essa vela no Círio Pascal e vai lá tocar no seu afilhado. Se você não se comprometer com esse gesto que você está fazendo, você vai ser chamado de segurador de vela. Mas se você se comprometer com o gesto que eu estou pedindo para você fazer, você vai ser o portador da luz. Então, Jesus é a luz. E nós somos iluminados pela luz de Cristo. Um cristão que muitas vezes está vivendo o Evangelho, está querendo viver uma experiência real com Deus, mas ele não tem a coragem de entender que Jesus é o combustível necessário para que ele viva com suas ações, com seu testemunho, a palavra. Esse cristão, ele não está vivendo como um bem-aventurado. Então eu digo, é uma decisão. Quando Jesus falou então no Evangelho: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu não lembro de todas as informações, porque na Bíblia tem muitas. Eu anotei aqui rapidamente, gente. Olha o tamanho da minha colinha, tá? Brincadeira, gente. É porque eu fico lendo lá um pouquinho, eu vou colocando os pontos que me chamam mais atenção. Mas o Evangelho diz assim: o que é o sal, né? Vejam bem, vocês vão entender rapidamente. O sal é o seguinte: quando o sal era usado, né? Vamos pegar lá desde o Antigo Testamento, lá no livro do Levítico, a gente vai ver isso muito. O sal era usado para comer, claro. Mas o sal, ele era usado para fazer um pacto. Então, quando uma pessoa comia o sal junto, né, essa era a expressão, ele, de uma certa forma, estava fazendo uma aliança. Pacto é uma aliança. Vejam bem, quem é casado aqui, está usando a sua aliança de casado, né? Essa aliança é bonita, né? Pode olhar para a sua aliança, marido e mulher, pode olhar, vocês que são casados aí. Até esses namorados aí, vamos dizer, né? Desculpa, namorado não. Você que de uma certa forma está vivendo um relacionamento, que você não está casado na igreja, botou aquela aliança de compromisso, tá bom? Essa aliança não serve para nada, gente. Ouviram o que o padre está falando? Essa aliança que você está no dedo, ela não serve para nada, se antes ela não tivesse sido vivida dentro do teu coração. A aliança é um objeto externo para refletir aquilo que internamente eu assumi. Então, o cara está com a aliança. Ó, Aurélio, olha aqui, aliança bonita a sua, Aurélio, né? Então, a aliança está aí. E aí, o que aconteceu? A aliança está aí mostrando um compromisso humano. Então, o sal era para fazer um pacto. Quando uma criança nascia, por exemplo, sabe o que acontecia lá no Levítico, lá no Antigo Testamento, chegou até o judeu? A criança, ela tinha que ser tomada um banho de sal.
Imagina aquela pele sensível, na hora que sai do ventre da mãe, eles davam banho de sal. Mas qual o significado de dar um banho de sal na criança? Era para dizer, olha, a pureza ritual para dizer que essa criança é consagrada a Deus. Por isso que se fazia aliança com o sal, ou seja, consagrava-se a criança a Deus. Depois, como se a criança fosse uma oferta, claro, né? O sal, ele então reflete a pureza das nossas intenções. O sal, meus irmãos e minhas irmãs, ele fala da pureza das nossas ações, ele reflete a pureza das nossas ações. Quem aqui de vocês vai fazer uma comida e coloca um sal sujo na comida? Ninguém, né? Todo mundo vai colocar um sal limpo na comida. Então, o sal, ele reflete a pureza que nós devemos dar o culto a Deus. O sal, ele é feito para preservar, né? Eu me lembro que quando eu era criança, lá em casa, né? Eu já contei para vocês, que quando a energia elétrica chegou na minha casa, eu acho que a coisa mais emocionante na minha vida foi quando eu pude acender a primeira lâmpada dentro da minha casa. Talvez uma criança que está aqui agora diga assim, nossa, padre, eu nunca poderia imaginar que alguém viveu essa experiência. Você imagina, lá em casa a gente tinha aquela lamparina, que tinha que andar a casa inteira com a lamparina na mão, vinha com a lamparina para cá, ia com a lamparina para cá, ia no banheiro, botava a lamparina do lado do vaso sanitário, que nem vaso era direito e tal, e aí o que acontecia, ia lá na casinha, né, lá na roça, né, e aí a gente ia, fazia o quê? Lá no quartinho, a gente falava no quartinho, né, e aí então a gente levava a lamparina, voltava, então não tinha nada disso. Quando ligaram a energia elétrica, eu nunca vou me esquecer daqueles caras colocando aqueles fios, eu falo, nossa, que emoção. Aí quando a energia elétrica chegou, eu me lembro que eu fui lá acender a primeira lâmpada, acho que foi na cozinha, lá de casa. E quando aquela lâmpada acendeu, foi uma emoção. Sabe por quê? Porque não tendo energia elétrica, a gente não sabia o que era um sorvete, né? Quando o sorvete vinha, embrulhava no jornal, corria, chupa logo, menino, chupa logo, porque vai acabar, né? E assim foi. Aí o que acontecia? Nós íamos cevar os animais, e minha mãe, para alimentar os 8 filhos, tinha que fazer uma coisa direito, né? Então a gente pegava os animais, a gente fritava, depois colocávamos dentro da banha, e aí ficava lá dentro daquela banha de porco, às vezes a gente deixava aquela lata fechada, a banha ali ficava talhada por cima, né? E a gente comia aquela carne de porco, o quê? Uns 8 meses depois, estava lá dentro, e a gente fazia isso. Vocês vão falar, nossa, padre, não tinha esse negócio de vigilância sanitária? Eu falei, olha, não deu tudo certo, porque é o tamanho que eu estou, né? Então deu tudo certo, não teve problema nenhum, fizemos desse jeito. Mas aconteceu, por exemplo, que quando a gente cevava os animais também, não cabia tudo na lata de banho, o que a gente fazia? A gente pegava e colocava sal para preservar. Então a gente pegava as partes do animal, salgávamos, colocávamos dentro de umas gamelas de plástico, umas gamelas de madeira, deixávamos aquilo lá 2 anos ali guardado naquele lugar, comíamos tudo, e olha o que aconteceu, não teve nada de vigilância sanitária. Ou seja, para dizer para vocês o seguinte, foi assim a minha vida. Então o sal era usado para preservar o sabor. Depois o sal, na palavra de Deus, ele também, Jesus então nos ensina o quê? O sal, ele serve para dar gosto, né? Dar gosto. Sabedoria pelas coisas de Deus, dar gosto, sabor pelas coisas de Deus. É assim, talvez o sentido da gente entender o sal. Aí, depois a gente vem com a outra definição. Luz. Para que serve uma luz? Vamos lá. Rapidamente, vocês têm que lembrar que quando Jesus um dia, quando Moisés subiu o monte para rezar, Moisés se transfigurou. Não foi assim? Porque ele ficou na presença de Deus, ele foi tomado pela luz de Deus. No Antigo Testamento, em vários momentos, vocês vão ver que Deus se manifesta pela luz. Quando um dia Jesus subiu lá no Monte Tabor para rezar, ele estava em oração, de repente os discípulos estavam com ele, e de repente Jesus se transfigurou, e ele ficou todo reluzente, cheio de luz. Não foi assim? O próprio Jesus disse um dia assim, eu sou a luz do mundo. Depois ele olhou para os discípulos e falou, vós sois a luz do mundo. Mas dentro dessa frase, uma com a outra, tem uma outra frase que a gente pode dizer, sem mim, nada vocês poderão fazer. Sem mim, nada vocês poderão fazer. Ah, tem mais outra. Por exemplo, quando Jesus disse assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. A videira, ela é o cerne, ela é a estrutura, é ela que leva a seiva.
O ramo sem a videira, ele não é nada. Quando o ramo não está unido à videira, ele deve ser cortado e jogado fora. Assim deve ser o entendimento dessa palavra. Quando uma moça vai se maquiar, eu não sei vocês mulheres que vão se maquiar, né? Tem umas que são, o ônibus está em toda velocidade, elas conseguem até passar o batom, não é verdade? Mas quando a gente vê algumas pessoas, por exemplo, que para se maquiar, se não tiver uma luz dentro de casa, bonita, na frente da sua penteadeira, não tem mais nem essa expressão penteadeira, né? Nem sei que nome que dá para isso. Quando você vai diante do espelho, quanto mais luz tiver, você não fica mais lindo? Então, a luz é aquela que, de uma certa forma, revela o que está ruim e oculta aquilo que é treva na nossa vida. Essa é a função da luz. A luz, ela indica caminho, a luz é aquela que se acende. Vocês se perceberam que todas essas palavras que eu estou dizendo têm a ver com o evangelho da semana passada? Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados sois vós quando vos caluniarem, tudo tem a ver. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, tudo tem a ver. E aí tem mais uma característica que nós devemos ter, que embora que não é direta, mas diz assim: vós sois uma cidade construída sobre um monte. O que é uma cidade construída sobre um monte? Na época, e o pensamento cultural daquela época, eles diziam o seguinte: quanto mais alta a cidade for construída e for rodeada por muros, ela será uma cidade fortificada, uma cidade protegida. Ser uma cidade construída sobre um monte é dizer: no mundo que eu estou vivendo, eu sou uma referência, eu preciso ser referência. E aí, quando você se sente essa cidade, não que você não depende de Deus, mas o muro que está sendo construído é para dizer que o que vem de fora não pode dominar a tua vida. O que vem de fora não pode tirar a verdade dentro do seu coração. O que vem de fora não pode tirar essa presença linda, e ele pode ser uma agressão se você permitir que ela venha. Os inimigos daquele povo, daquela cidade, eles vinham, mas os muros eram altos. E quantos inimigos o mundo tem vindo, tentado tirar a sua segurança, a tua paz, e você toma uma decisão: não, eu quero ser essa cidade fortificada por Deus. Mas para que serve tudo isso? Então, eu sou um ícone. Olha essa imagem de Nossa Senhora. Vocês sabiam que essa imagem aqui não salva ninguém? Ela não salva. Mas essa imagem, ela é um sinal. Toda vez que eu venho na igreja, que eu olho para essa imagem de Nossa Senhora, eu não me lembro que eu estou adorando uma imagem de madeira. Mas é como se eu dissesse para você: eu amo tudo que ela representa. Ela representa aquela que foi a mãe do meu Salvador. Ela representa essa imagem, aquela que um dia disse: fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora foi o ícone, não é verdade? Você está indo por uma estrada, rápido, seu carro bom, você está a 150 km por hora. De repente você vê no sinal assim, na estrada, uma placa dizendo assim, ó: curva sinuosa à esquerda, diminua a velocidade, né? Não é para isso? E aí, se você manter a velocidade, o que vai acontecer? Você vai cair no abismo que tiver na frente, porque você não vai conseguir fazer a curva. Assim, aquele sinal, embora não pareça, ele é o que ele significa. Ouviram o que o padre está falando? Ele é o que ele significa. Ser um ícone no mundo de hoje é, primeiro, tomar uma decisão: eu quero ser um bem-aventurado. Ser ícone no mundo de hoje, o cristão precisa ser sal. Você tem a missão de dar sabor à vida das pessoas. Você tem a missão de dar alegria às pessoas, de dar sentido à vida de alguém. Num mundo que está cheio de treva, quem que somos nós? Somos luz. Se eu não for luz, o mundo vai ficar sobre as trevas, né? Vai ficar sobre as trevas. Então, ser luz é importante demais. Deus quer que nós sejamos luz, né? Lembrando daquela até palavra que diz: há mais alegria em dar do que em receber. E depois, vocês são uma cidade construída sobre a rocha. Pensem nisso, reflitam sobre isso. Pense: meu Deus,
Quais são as coisas que eu tenho ocultado na minha vida em relação às pessoas da minha família? O que eu tenho ocultado diante da verdade de Deus? Quais são as decisões que eu estou tomando em direção a Deus? E qual a decisão que eu estou tomando em direção ao mundo? E aí, Paulo, ele vai dizer assim para nós aqui na sua carta, né? Que eu esqueci até de falar. Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Amém? Vou dizer uma coisa para vocês. Sempre falei isso na igreja, né? Eu adoro fazer isso. Todas as vezes que eu levanto lá em casa, eu levanto da minha cama, eu vou para o banheiro, tem um espelho. Eu olho para o espelho e falo: o quê? Você é lindo, cara. E olha o que está acontecendo, gente. Está dando certo. Então a primeira questão, parece brincadeira, mas não é não. A primeira questão é você acreditar no que você é, no poder que Deus te deu. Eu lembro que esses dias atrás, uma jovem me procurou e falou assim: padre, eu quero tirar a minha vida. O que você vai falar para uma jovem que tomou a decisão de tirar a vida dela, né? Eu simplesmente olhei para aquela menina e falei assim: bom, como você quer fazer para tirar a sua vida? Aí você alimenta aquilo. A menina foi ficando desesperada, porque ela pensou: não, você não tem que fazer isso não. Eu só perguntei para ela como é que ela queria tirar a vida dela. Pular de um prédio, pular de uma ponte, fazer uma bobagem. Aí eu olhei para ela e disse assim: agora eu queria fazer uma outra pergunta. Você já pensou na falta que você vai fazer ao coração das pessoas? Cuidado, que a sua atitude pode ser egoísmo humano, porque você não está sendo corajosa de mostrar para o mundo quem você é. Há mais alegria em dar do que em receber. Então dê a sua vida, faça alguma coisa, saia desse mundinho só. Eu fiquei sempre esperando do papai, da mamãe, dos meus amigos, as pessoas não me olham. Dá alguma coisa para alguém, faz alguma coisa para alguém, sabe? Faz uma atitude em direção ao outro e você vai entender o que é ser sal, o que é ser luz. Aí você vai começar a descobrir talvez um meio. Não estou dizendo que isso é a cura, gente, mas eu estou dizendo que é uma decisão que você toma. Eu quero fazer a minha vida ter um significado. Eu quero significar a minha vida. Eu quero ser feliz. Confesso para vocês que está dando certo quando eu chacoalho alguma pessoa desse jeito. Não é verdade? Eu quero dar sentido à vida de alguém. Amém? Acabou? Gente, eu não tenho muita história para contar, né? Mas eu vou contar uma história repetida de verdade, porque eu acho que eu nunca contei essa história para todas as crianças que estão aqui na igreja. Mas eu queria contar. Vem aqui, Aurélio. Você, essa aliança bonita, né? Vou pegar o Aurélio porque... E aí, eu só queria fazer essa historinha, gente, porque hoje de manhã eu levantei pensando nela. Como é que eu vou ilustrar, até para as crianças da catequese que vão estar na missa, como é que eu vou ilustrar essa história? Então, conta-se, né, que tinha um aeroporto no interior. Já contei essa história, não briga comigo, mas é bom acordar. Havia um aeroporto no interior que tinha ônibus, avião, avião. E esses aviões tinham assim, um horário para sair, e era talvez de tempo em tempo, talvez de 2 em 2 dias, né? E havia naquele lugar um grupo de homens que foram fazer um determinado trabalho para implantar uma empresa naquela região. E quando eles chegaram no aeroporto, chegaram meio que atrasados. E saíram correndo pelo saguão do aeroporto, correndo mesmo, sem, de uma certa forma, pensar no que podia acontecer, porque eles não podiam perder aquele avião. Ouviram, gente? Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem tanta gente perdendo avião porque não está olhando para trás. Olha só. Aí aqueles rapazes, aqueles homens, saíram correndo. Quando passaram no saguão do aeroporto, derrubaram a casinha de... uma banquinha de maçã de uma menina que estava lá. Todo mundo foi, mas o último cara que estava vindo, provavelmente ele deve ter pisado nas maçãs, ele deve ter feito tudo, porque não sabe exatamente quem derrubou na hora. E esse cara tomou uma decisão: bom, eu pego o avião, eu olho para trás. E aí a atitude dele foi olhar para trás. De vez em quando você precisa olhar do lado, pelo menos. De vez em quando você precisa olhar para trás. Quando ele olhou, ele viu que havia uma menina, uma jovem, que estava ali, ajoelhada no chão,
que ficava tateando o chão, porque ela não sabia o que tinha acontecido. E aí, naquele momento, ele viu que a menina era cega. E ele olhou para trás e pensou: é melhor pegar o avião e ficar com o coração duro? Ou é melhor eu voltar e ser aquilo que Deus me chamou? Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. E aí ele voltou, pegou as maçãs que estavam lá no chão, mas ele fez algo mais. Se a menina estava abaixada, ele também se abaixou junto com ela. Se foi pegando as maçãs e colocou as maçãs boas na banca, e as maçãs que estavam estragadas ele pegou e jogou no lixo. Aí, depois que ele fez tudo, arrumou tudo direitinho, os amigos já tinham ido embora, ele pegou um lobo-guará no bolso. Você sabe o que é lobo-guará, né? Então tá, olha como é que o povo já sabe, né? Porque a gente não vê fácil, mas ela está por aí. Aí o cara pegou o lobo-guará e deu para o menino, que é a nota de 200, tá, gente? Quando eu comecei a contar essa história era R$20. Olha só. Aí passou por 50, passou por 100, agora já está no lobo-guará, gente. Olha a inflação, como é que tá. Aí o cara pegou e deu a nota de R$200, abraçou a menina e disse assim, ó: Deus te abençoe. Desculpa. A menina, ela não enxergava, porque vocês estão vendo aquela imagem que está ali no Data Show? Ontem eu fiquei aqui, ó, dentro da igreja, eu falei: nossa, eu tô ficcionado com essa imagem. Não sei se vocês chegaram, mas eu olhei para essa imagem aí ontem, eu fiquei rezando, olhando para ela, sério. Porque é Jesus mostrando a luz, né, para nós. Eu sou a luz do mundo, né? Foi assim que ele falou. Aí a menina nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas tinham construído dentro dela uma imagem de Cristo, produzido nela uma imagem, que Cristo era amor, que era solidariedade, que Cristo era compaixão. Cristo era isso tudo. Aí quando o cara virou de costas, que ele estava indo embora, a menina disse assim: moço, só um momento. Aí ela saiu, né, de onde ela estava, foi até o cara que fez assim. Eu posso te fazer uma pergunta? Aí o cara respondeu: pode. O Senhor é Jesus? E é isso que eu queria que vocês entendessem dessa história. Não é bom quando alguém olha para a gente e fala assim: eu vi Deus em você. Não é verdade? Olha para quem está do seu lado e diz assim: eu vejo Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Fala: eu vejo Deus em você. Você é uma pessoa boa. Acorda essa pessoa para que ela é para Deus. Amém? Obrigado. Amém? E aí, meu irmão, minha irmã, quando o papai salgava lá no Espírito Santo, botava lá as coisas, logo depois eu entrei no grupo de jovem. E aí a gente cantava essa música aqui, ó. Diz assim, ó: dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde eu deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Vai lá, povo de Deus. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Mais uma vez. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dentro de mim existe um farol que me mostra por onde eu deverei remar. Dentro de mim Jesus Cristo é o sol que me ensina a buscar o seu jeito de sonhar. Fala, povo de Deus. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.
Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. E a música acabou? Será? Será que tem mais alguma coisa boa dessa música? Já é linda, né? Mas eu acho que a melhor parte vem agora, que diz assim, ó: dentro de mim existe um amor que me faz entender e lutar por meu irmão. Dentro de mim Jesus Cristo é o calor que acendeu e aqueceu pra valer meu coração. Vamos ficar de pé pra gente cantar bonito, vai. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Só vocês agora. Minha... Tá bonito isso aí. E Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio e Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.